Fala pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai estudar agora as glândulas e a gente chama de sistema endócrino, tá? Ou sistema hormonal. Tá? Então, quando você vai no endocrinologista, é o médico que está ali estudando os seus hormônios. Mas o que é um hormônio, professor? Ora, o hormônio é uma substância produzida por uma célula, tá? E ela vai cair no sangue. Essa substância tem que ter uma célula-alvo, alguma coisa que ela vai atuar. A célula que secreta essa substância vai estar organizada no que nós chamamos de uma glândula endócrina, porque libera no sangue. Exócrina vai liberar para fora, seja, por exemplo, para fora do corpo, por exemplo, para o intestino, para o estômago. Mas a gente vai falar agora das células, das glândulas endócrinas. Tudo bem? Então elas produzem os hormônios, que são essas substâncias. Tá? É uma definição bem genérica, mas acho que vai ficando claro um pouquinho mais para frente. Então, quem são as nossas glândulas do corpo? Tá? Então a gente vai ter aqui em cima, regulando tudo, o hipotálamo. Tá? Então, o hipotálamo, a gente pode traduzir, vamos dizer assim, como se fosse alguém que vai ser o conversor de informações neuronais para informações endócrinas, tá? Ele é como se fosse o tradutor dos sistemas aqui. Ele vai produzir algumas substâncias, mas a gente não vai falar muito dele não, tá? Porque senão complica muito, tá? A gente vai falar mais daqui para baixo. Então, o hipotálamo vai se comunicar com uma glândula, tá? Chamada de hipófise, tá? E a hipófise, ela é a glândula mestra, já vou falar dela, mas ela basicamente controla as outras todas. E aí a gente vai estudar tireoide e paratireoide, adrenais, pâncreas, os ovários e os testículos. Essas são as glândulas que a gente vai estudar nas próximas aulas aí. Então vamos falar da tal da hipófise, tá? Então é o seguinte, ó, a hipófise, ela tem o tamanho de um grão de feijão, mais ou menos. E ela ficaria como se fosse aqui assim, ó, mais ou menos no meio aqui do seu olho, tá? Aqui assim, o que a gente chama de quiasma óptico, e vem aqui assim, ó. Quando essas duas retas se encontrarem, é mais ou menos onde está a hipófise, tá? Não sei se dá para ver aí na imagem, acredito que sim. Então, imagina essas duas retas se encontrou, a hipófise ali. Então, a hipófise é uma glândula pequena e ela está relacionada com o hipotálamo que eu falei para vocês, tá? Então, o hipotálamo está aqui e a glândula está relacionada com ele, tudo bem? Então, aqui está a chave do sistema endócrino, tá? Muitas vezes, pessoal, quando você ouve que alguém tem um câncer de cérebro, algo do gênero, um câncer na cabeça, muitas vezes não é no cérebro, é aqui na hipófise, tá? Mas vamos lá. A hipófise, ela é subdividida em duas partes, a neurohipófise e a adenohipófise, tá? Então ela já é pequenininha e ela é subdividida em duas, tá? A neurohipófise, ela não produz hormônio, ela armazena o que o hipotálamo deixou para ela aqui, ó. O hipotálamo manda e ela armazena, tudo bem? A gente vai falar desses hormônios daqui a pouco. A adenohipófise, ela produz hormônios, só que os hormônios dela vão ser liberados por intermédio do hipotálamo, e das outras glândulas que a gente já vai entender. Então, a adenohipófise, tá, controla boa parte das outras glândulas todas do corpo, né? A neurohipófise, ela vai liberar, alguns hormônios que a gente já vai falar, tá? Então ela vai liberar hormônios que o hipotálamo produziu. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Que hormônios que ela vai produzir, tá? Então vamos lá. Olha aqui, ó. A neurohipófise vai produzir esses hormônios aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês aqui, ó. Tá? A neurohipófise, tá? Neurohipófise vai produzir o hormônio antidiurético, ou ADH,
que a gente já falou dele lá na aula do sistema endócrino, tá? Ele é o hormônio antidiurético, é o que inibe a diurese, ele aumenta a reabsorção de água, tudo bem? Tudo bem? Beleza? O hormônio antidiurético, ele diminui a diurese. A gente já falou dele na aula de endócrino. Um distúrbio no ADH está relacionado com aquela diabetes insípidos, que a pessoa vai produzindo um montão de urina. Aí quem quiser lembra um pouquinho, vai lá na aula de sistema excretor, tá? O ADH também é chamado de vasopressina. Ele tem uma relação com a regulação da pressão arterial também, porque ele atua na contração dos vasos sanguíneos. Mas isso aqui a gente deixa para lá só para vocês conhecerem. O outro hormônio que nós vamos ter vai ser chamado de ocitocina, tá? Pode escrever com X ou pode ser com C, tá? Ocitocina ou oxitocina, tá? Bom, ele vai promover a contração do útero durante o parto. Então, na hora do parto, ele vai fazer a contração do músculo liso da parede uterina, tá? E na amamentação, ele vai, tá, contrair a glândula mamária. O bebê, quando ele vai mamar, ele não tem que ficar sugando muito leite. Ele suga, estimula, libera ocitocina, a ocitocina cai aqui, vai contrair a glândula mamária e ela começa a ejetar o leite, escorrer na boca do bebê, tá? É por isso que muitas vezes a mulher termina de amamentar e depois continua ainda soltando leite, né? Você já deve ter visto isso, filme, sua mãe, sua tia, alguém que tenha passado por isso, porque a ocitocina continua liberando, tudo bem? Então esse é um outro hormônio da neurohipófise, beleza? Bom, aí, agora a gente vai para adenohipófise, tá? Da adenohipófise, a gente tem um hormônio bem importante. Aí lembrando, a adenohipófise ela produz o hormônio, a neuro só armazenava do hipotálamo. A adenohipófise tem um hormônio importante que é o GH, tá? Ou somatotrófico. GH significa hormônio do crescimento, tá? Tá em inglês. Tá relacionado, evidentemente, com o crescimento das pessoas. Não só isso, tá? Também regula bastante o metabolismo. Mas o que acontece? Se uma pessoa tem deficiência de GH, ela pode desenvolver o nanismo, tá? Se a pessoa produz muito GH, tá? De criança até a vida adulta, ela vai formar o que a gente chama de gigantismo, tá? E quando a pessoa tem um distúrbio de GH mais na vida adulta, vai ser o acromegalismo, tá? O que acontece, pessoal? O gigantismo, esse excesso de GH, tanto aqui que a pessoa vai numa estatura muito elevada, aqui se aconteceu mais, depois que a pessoa já passou da fase de crescimento, vai dando um crescimento na mão, tá? Na língua, no nariz, nas orelhas, no osso do queixo aqui, ó, tá? Mas o gigantismo também apresenta isso. São casos em que as pessoas tendem a ter, principalmente aqui, tá? Uma expectativa de vida não muito alta, porque altera uma série de outras coisas. Então, o maior homem que se tem registrado nos tempos modernos tinha o gigantismo, tá? E todos os outros homens e mulheres também, tá? E normalmente o menor também tem o nanismo. Nanismo tem outros tipos, a gente vai falar ainda nessas aulas aqui de nanismo, tá? Bom, o GH, como eu já disse, ele também atua no metabolismo, acelerando o metabolismo e aumentando massa magra, aumentando musculatura. E aí, algumas pessoas utilizam isso como se fosse um anabolizante, vamos dizer assim, não é um anabolizante, mas para aumentar a massa magra e emagrecer, tá?
E aí, uma das características que acaba desenvolvendo é o queixo mais alargado. Existem alguns atores famosos que acabaram fazendo uso e a gente vê isso até na filmografia. Você assistir, por exemplo, filmes do Stallone, né? O Stallone já é um senhor, já deve estar beirando os seus 70 anos, ou até mais, não sei exatamente a idade dele. E o cara faz os filmes, ele ainda tá enorme, fortão, mas se você vê o queixo dele, pega Rock 1 e pega, sei lá, Rock 5, Rock 6, inclusive eu recomendo você assistir toda a trilogia Rock, tá? Você vai ver que o queixo dele vai ficando mais largo, tá? Porque ele usou o GH, principalmente quando ele foi fazer o Rock 6, que aí ele voltava a lutar, é o Rock 6 ou o Rock 5? Não, acho que é o Rock 5, já nem lembro, é tantos Rocks que eu já esqueci. Então, ele vai voltar a lutar, ele já é um senhor, tá? E ele tem que aparecer lá com um lutador, um corpo muito mais definido que qualquer um que está assistindo essas aulas e que está fazendo também. E aí, ele até admitiu em alguma entrevista de rádio que estava fazendo uso do GH. Tá? É um hormônio muito caro, mesmo para as pessoas que precisam do GH para o seu crescimento. Então, professor, tomar GH eu vou crescer em altura? Não mais, tá? Se a pessoa tá com uma deficiência de crescimento e ainda nas fases mais juvenis, dá o GH, resolve, tá? Se a pessoa já chegou na maturidade, né, ou seja, os ossos já calcificaram todos, aí ela não cresce mais em estatura. Tá? Não adianta eu ir lá tomar GH, eu não vou ficar mais alto, porque se pudesse eu já teria tomado, ou não também, eu gosto de ser pequeno, porque agora eu posso caber quase em tela cheia aí em vocês. Tá? E o GH então, ele atua se a criança, né, foi diagnosticada e ainda pode crescer, só que é um hormônio muito caro, tá? É muito caro. Casos assim, normalmente a pessoa tem um câncer, um tumor na hipófise e aí produz muito GH. Tudo bem? Casos assim e também assim. Beleza? Tem muita coisa para falar, eu estou só dando uma pincelada aqui pra gente. Bom, aí a adenohipófise vai produzir uma série de outros hormônios que vão controlar as outras glândulas. TSH controla a tireoide, a CTH vai controlar alguns hormônios da suprarrenal, tá? LTH vai produzir a prolactina, que vai, o próprio nome está dizendo, produzir o leite, tá? Então a adenohipófise é o que estimula a produção de leite. FSH vai controlar os hormônios masculinos e femininos, tá? Assim como o LH. Tá? Bom, mas como é que esse TSH, esse ACTH controla outros hormônios? O FSH, o LH, tá? Bom, aí a gente vai ter que chegar nessa parte que é um clímax, vamos dizer assim, desse primeiro vídeo, que é o feedback negativo, tá? As glândulas são controladas, tá, por um mecanismo muito interessante chamado feedback negativo. Quase todas são feedback negativo. Tá? Então a gente precisa aprender esse mecanismo. Para isso eu vou falar aqui da tireoide, mas daqui a pouco eu falo especificamente da função dos hormônios. Mas vamos lá. Então a sua hipófise vai produzir o TSH. TSH significa hormônio estimulador da tireoide. Então o hormônio estimulador da tireoide vai para o sangue, no sangue ele passa para a tireoide, que é uma glândula que fica aqui no pescoço, a gente já vai falar dela, e ele estimula a tireoide a produzir os seus hormônios, o T3 e o T4. A gente vai falar deles. Mas o T3 e o T4 vão ser liberados e vão cair no sangue. Quando o T3 e o T4 passa pela hipófise, ele inibe a hipófise.
e a hipófise começa a diminuir a concentração, a liberação de TSH. Se eu diminuo o TSH, tá? Opa, perdão, aqui não é, aqui tá no hipotálamo, não vou falar do hipotálamo, perdão. Ele vem aqui e inibe, tá? Inibe a hipófise, tá? A hipófise, ela vai começar a liberar menos TSH, tá? Menos TSH e consequentemente, deixa eu passar o carro, pronto. Você começa a ter menos T3 e T4. Se eu tiver menos T3 e T4, eu tenho quem inibe aqui? Não. Então, o TSH aumenta. Aumentou o TSH, o T3 e T4 aumenta. T3 e T4 inibe TSH, tá? Inibe TSH, o TSH diminui, T3 e T4 diminui. T3 e T4 diminuiu, o TSH aumenta. Aumentou o TSH, aumenta T3 e T4. T3 e T4 aumentou, inibe TSH. TSH diminui. Se você quiser, eu posso ficar falando isso aqui infinitamente. Você pode dar um replay aí e ficar ouvindo. Entende que fica assim, um inibe e o outro estimula, um inibe e o outro estimula, tá? Essa outra parte, perdão gente, que eu estava grifando aqui, que eu não me atentei, aqui é o hipotálamo. Lembra que eu falei que o hipotálamo controla a hipófise, tá? Então aqui, na verdade, o T3 e T4 ele tem duas alças, ele atua aqui e atua aqui. Mas vamos nos limitar a isso aqui, ó, que a gente vai chamar do eixo hipofisário, tá? Se a gente pegar o outro, a gente vai chamar do eixo hipotálamo-hipofisário. Então, vamos trabalhar só aqui, ó, só nos dois, tá? A hipófise, a tireoide com a hipófise. Então, elas ficam assim, ó. Uma manda, produziu, ela diminui de mandar. Isso é o feedback negativo. Várias glândulas vão atuar assim. Isso aqui é muito importante para vocês depois entenderem o sistema reprodutor, tá? O ciclo menstrual principalmente. Tudo bem? Então, eu sei que é um pouquinho confuso aqui, mas a hora que você entende o que eu estou dizendo, se você fosse fazer um gráficozinho, ó lá. Eu tô doidinho para comprar um computador touch para poder usar isso aqui mais fácil, mas está caríssimo. Então vamos imaginar, ó, se aqui é o hormônio da tireoide, tá, o T4 e o T3, quando ele sobe, o TSH diminui. Quando o TSH diminui, o T3 e o T4 diminui. Quando o T3 e o T4 diminui, o TSH aumenta. E aí quando esse aqui aumenta, esse aqui vai aumentar. E aí, então a nossa concentração de hormônio, ela vai ficar assim, ó. Ela não é constante, ela tem pequenas oscilações, mas ela fica dentro de uma faixa aqui, ó, tá? Então, um distúrbio hormonal vai te jogar algum hormônio lá para cima e, consequentemente, um outro lá para baixo. Enquanto você tem essa faixa assim, ó, essa pequena oscilação, aí é o que a gente vai chamar da normalidade. Tudo bem? Então, aqui agora a gente encerra essa primeira parte e vamos estudar as outras glândulas, beleza? Um abração!